A traição nem sempre vem de onde esperamos. Quando entrei naquele restaurante naquela tarde, a última coisa que imaginei era que sairia de lá com meu coração esmagado. Eu não estava ali por acaso. Havia marcado um almoço com uma amiga, mas cheguei alguns minutos mais cedo e resolvi esperar na recepção. Foi então que meus olhos captaram algo que me fez congelar. Minha mãe. Sentada em uma mesa no canto, toda produzida, com um sorriso que eu conhecia bem. O sorriso que ela usava quando estava seduzindo alguém. Mas o pior não foi vê-la ali. O pior foi ver com quem ela estava. Meu noivo, Daniel. Minha visão ficou turva. Eu pisquei algumas vezes, achando que era um engano. Mas não. Era ele. Era ela. E a forma como os dois estavam, não havia dúvidas. Os sorrisos. Os olhares. As mãos se tocando sobre a mesa. Meu peito apertou. Senti o gosto amargo da traição subindo pela garganta. Eles estavam tão envolvidos na própria bolha que não me notaram ali, a poucos metros de distância. Observei em silêncio, tentando entender o que estava acontecendo. Talvez fosse um almoço casual, talvez estivessem discutindo alguma coisa importante. Mas então, ele pegou a mão dela e a beijou. Meu mundo caiu. Aquilo não era um engano. Não era uma situação inocente. Minha mãe e o homem com quem eu ia me casar estavam juntos. Um nó se formou na minha garganta, mas eu não deixei que uma lágrima sequer caísse. Meu primeiro instinto foi ir até lá, jogar um copo de água na cara dos dois e gritar para que todos no restaurante ouvissem. Mas não. A humilhação que eles me fizeram passar merecia um troco à altura. Saí do restaurante sem que me vissem. A dor foi esmagada pela raiva. E a vingança começou a ser planejada. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções. No começo, eu esperava que fosse um pesadelo e que eu fosse acordar a qualquer momento. Mas não. A traição era real. E o pior: nenhum dos dois teve a decência de me contar. Silêncio absoluto. Minha mãe continuou agindo como se nada tivesse acontecido, me mandando mensagens casuais, perguntando se eu estava bem, fingindo se preocupar. Daniel também. Não me procurou, não tentou se explicar. Apenas sumiu. Mas eu sabia que isso não duraria. Algum deles viria até mim com aquele teatrinho patético. E veio. Exatamente 2 semanas depois, minha mãe apareceu na minha casa. Filha. Disse ela, com um sorriso largo e desavergonhado. Eu apenas cruzei os braços e a encarei, esperando que ela fosse direto ao ponto. Tenho uma novidade maravilhosa para te contar. Ela me entregou um envelope dourado. Espero que você fique feliz por mim. Peguei o envelope devagar. Eu já sabia o que era, mas ainda assim abri e deixei meus olhos correrem pelas palavras. Convite de casamento. Noivos, Maria Helena e Daniel Martins. O ar no meu peito se tornou pesado, mas não demonstrei nada. Levantei os olhos para ela, que me olhava como se aquilo fosse completamente normal. Sério, mãe? Você me rouba o noivo e ainda tem a cara de pau de me convidar para o casamento? Ela revirou os olhos, impaciente. Ai, Júlia. Não foi bem assim. Eu e Daniel nos apaixonamos, e o amor acontece, sabe? Você não pode mandar no coração. O sangue ferveu nas minhas veias. Ah, claro, mãe. O amor acontece. Principalmente quando você destrói a própria filha no processo. Ela suspirou, fingindo ser a vítima. Espero que você supere isso. Quero você no meu grande dia. Eu soltei uma risada curta e descrente. Você quer que eu supere? Você está me pedindo para assistir ao seu casamento com um homem que ia ser meu marido? Ela deu de ombros, como se eu estivesse exagerando. A vida continua, filha. Você ainda é jovem, vai encontrar outro homem. Minha mão formigou de vontade de jogar aquele convite na cara dela. Mas eu me segurei. Porque, naquele momento, tive certeza de que minha vingança precisava ser maior. A humilhação que ela queria me fazer passar? Eu devolveria em dobro. Respirei fundo, engoli o ódio e forcei um sorriso.
peguei o convite, segurei firme e respondi. Eu não perderia esse casamento por nada no mundo. Minha mãe sorriu, satisfeita, achando que tinha vencido. Mal sabia ela que, naquele momento, o jogo apenas começava. Nos dias seguintes, minha raiva foi transformada em um plano. Um plano meticuloso, frio e certeiro. Eu poderia simplesmente expor os dois para o mundo, mas isso seria pouco. Eles precisavam sentir o que eu senti. Precisavam ser esmagados do jeito que me esmagaram. E a oportunidade perfeita veio como um presente do destino. 3 dias antes do casamento, minha mãe marcou um almoço com a família para anunciar oficialmente o noivado. Eu fui convidada, é claro. Não porque ela realmente se importava, mas porque queria esfregar na minha cara a felicidade dela. Então eu fui. Entrei no restaurante de cabeça erguida, impecável. Minha mãe estava no centro da mesa, cercada por parentes que fingiam estar felizes por ela. Daniel estava ao lado dela, vestindo aquele sorriso cínico que antes era só meu. Quando me viram, as expressões deles foram um espetáculo à parte. Minha mãe manteve a pose, mas vi nos olhos dela um brilho de superioridade. Daniel, por outro lado, pareceu desconfortável por um instante. Júlia, que bom que veio. Minha mãe disse, levantando-se para me dar um beijo na bochecha. Eu aceitei o cumprimento com um sorriso calculado. Claro, mãe. Não perderia isso por nada. Sentei-me e esperei pacientemente enquanto ela fazia o teatrinho. Falou sobre o vestido, a cerimônia, a viagem de lua de mel. Falou até sobre os votos emocionantes que faria para Daniel no altar. Eu só quero que todos saibam que encontrei o amor da minha vida, ela disse, segurando a mão dele. Eu segurei a risada. Amor da vida dela? Ela não fazia ideia do que esperava. O momento perfeito chegou quando um dos meus tios perguntou, sem nenhum tato. E você, Júlia? Como está lidando com isso tudo? O restaurante ficou em silêncio. Minha mãe me olhou de relance, desconfiada. Então, com um sorriso discreto, eu anunciei. Ah, estou ótima. Inclusive, tenho uma notícia maravilhosa. Todos os olhos voltaram para mim. Minha mãe estreitou os olhos. Ela sentia que algo estava errado. Mas antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, eu soltei a bomba. Estou grávida. O choque foi instantâneo. Os sorrisos se congelaram. Daniel ficou branco como papel. Minha mãe arregalou os olhos, como se tivesse levado um soco no estômago. O quê? Ela sussurrou. Sim, eu continuei, fingindo estar emocionada. Descobri há pouco tempo. Mas esperei o momento certo para contar. Afinal, vocês dois vão ser vovó e papai. O silêncio foi quebrado por um garfo caindo no prato de alguém. Minha mãe estava petrificada. Daniel abriu a boca algumas vezes, mas não conseguiu formular nenhuma palavra. A humilhação que vi nos olhos dela era tudo que eu precisava. Ela queria me ver quebrada no casamento? Agora era ela quem não sabia se ainda haveria um casamento. O restaurante virou um campo de guerra silencioso. Minha mãe me olhava como se eu tivesse arrancado o chão debaixo dos pés dela. Daniel? Bom, ele parecia um peixe fora d'água, abrindo e fechando a boca, tentando processar a bomba que eu tinha acabado de soltar. Fui eu quem quebrou o silêncio novamente. Vocês dois não acham irônico? Perguntei, inclinando a cabeça com um sorriso divertido. Minha mãe me tira o noivo e, no fim, ele ainda vai ser pai do meu filho. O destino é engraçado, não? Minha mãe se levantou tão rápido que a cadeira quase caiu para trás. Isso é mentira. Ela cuspiu as palavras, tremendo de raiva. A família toda estava chocada, os olhares oscilando entre mim, minha mãe e Daniel, como se estivessem assistindo a um espetáculo de horror. Júlia, isso não pode ser verdade, disse um dos meus tios, visivelmente desconfortável. Cruzei os braços e me fiz de ofendida. Vocês acham que eu inventaria algo assim? Eu posso até mostrar o exame de gravidez. Minha mãe apontou um dedo para mim, os olhos faiscando. Você está fazendo isso para estragar o meu casamento. Soltei uma risada curta. Estragar? Eu só estou compartilhando a minha felicidade, do mesmo jeito que você quis dividir a sua.
Daniel, até então calado, finalmente resolveu abrir a boca. Júlia, a gente precisa conversar. Levantei a mão, cortando ele. Ah, agora você quer conversar, Daniel? Por quê? Da última vez que nos falamos, você só desapareceu da minha vida sem nenhuma explicação. Engraçado como um bebê muda tudo, né? O rosto dele ficou vermelho. Minha mãe, desesperada, se virou para ele. Você não acredita nisso, né, meu amor? Ela está mentindo. Eu sorri, me inclinando sobre a mesa. Querido, você sabe muito bem que não estou mentindo. Ou quer que eu refresque sua memória daquela noite que você disse que me amava? Antes de correr para os braços da minha mãe? Os olhares se voltaram para Daniel, que parecia prestes a desmaiar. Ele gaguejou, olhou para minha mãe, olhou para mim, e ficou calado. Eu não sei o que dizer. Minha mãe bufou, completamente fora de si. É um truque. Você quer destruir a gente porque não soube segurar um homem. O deboche em mim veio naturalmente. Engraçado você falar isso, mãe. Porque, se tem alguém aqui que pegou o que não era seu, foi você. Ela ficou sem palavras. Pela primeira vez na vida, minha mãe não tinha resposta. O almoço terminou com ela saindo furiosa, arrastando Daniel pelo braço. Mas eu sabia que a confusão estava só começando. E eu não ia parar por ali. Se minha mãe achava que ia se casar em paz, ela estava muito enganada. O grande dia chegou. O casamento da minha mãe estava programado para acontecer em um salão luxuoso, daqueles que ela sempre sonhou. Tudo estava impecável, flores caríssimas, mesas decoradas com perfeição e um altar digno de contos de fadas. Só havia um detalhe fora do lugar: eu estava lá. Não fui convidada, obviamente. Depois do desastre no restaurante, minha mãe tentou me excluir de tudo, mas já era tarde. A notícia da minha suposta gravidez tinha se espalhado pela família como fogo em palha seca, e eu fiz questão de mantê-la viva. Quando cheguei, vestida impecavelmente, notei os olhares nervosos. Os convidados murmuravam entre si, alguns me olhavam com pena, outros com pura expectativa. Eles sabiam que algo ia acontecer. E sabiam certo. A cerimônia começou. Minha mãe entrou triunfante, vestindo um vestido branco rendado que gritava hipocrisia. Daniel a esperava no altar, mais pálido que um fantasma. Ele não parecia nada feliz, e eu sabia exatamente o motivo. Fiquei sentada nas últimas fileiras, observando cada detalhe, sentindo a tensão no ar. O juiz de paz começou a falar. Tudo seguiu como manda o protocolo, até chegar na parte em que ele perguntou: se alguém tem algo contra esta união, fale agora ou cale-se para sempre. Silêncio. Minha mãe soltou um suspiro aliviado. Ela achou que eu não teria coragem. Mas eu tive. Me levantei devagar, sentindo o peso de dezenas de olhares sobre mim. Eu tenho algo a dizer. Minha mãe congelou no altar. O juiz de paz ficou confuso. Daniel fechou os olhos, como se soubesse que seu destino estava selado. Fui até a frente da cerimônia, cada passo ecoando pelo salão. Antes de vocês continuarem com isso, tem uma coisa que todo mundo precisa saber. Os murmúrios começaram. Minha mãe se virou para mim, com um sorriso forçado. Júlia, agora não é o momento. Saia daqui. Ignorei completamente. A verdade, minha querida mãe, é que esse casamento não tem futuro. Porque o noivo, me virei para Daniel, não tem certeza de que quer se casar. Ou estou errada? Daniel olhou para os lados, desesperado, como um animal encurralado. Júlia, pelo amor de Deus. Minha mãe ficou furiosa. Ela está mentindo. Daniel me ama e quer se casar comigo. Cruzei os braços. Tem certeza disso? Então vamos perguntar a ele. Daniel, você quer mesmo se casar com minha mãe? Ou só está aqui porque não tem saída? O salão inteiro prendeu a respiração. Daniel estava suando frio. Ele olhou para mim, depois para minha mãe, e, naquele momento, eu soube que ele ia desmoronar. Eu não sei. O choque foi imediato. Minha mãe ficou paralisada. Os convidados começaram a cochichar,
alguns com expressões de puro constrangimento. Eu sorri. Bom, aí está. Parece que não é o casamento dos sonhos que você imaginava, né, mãe? Ela virou para Daniel, agarrando o braço dele. Isso é um surto. Você quer se casar comigo? Nós nos amamos. Daniel balançou a cabeça, se afastando. Eu não sei o que sinto. Eu não quero mais isso. E foi assim que minha mãe teve seu casamento arruinado, bem na frente de todos. Daniel saiu do altar sob uma tempestade de sussurros e olhares acusadores. Minha mãe ficou sozinha, humilhada, com um vestido de noiva que agora não significava nada. E eu? Saí do salão com a cabeça erguida. Eu tinha esperado pacientemente. E, no final, devolvi para ela um pouco do que ela trouxe para minha vida. Caos.